Olá, empresários e empreendedores, eu sou o Master Coach Trainer Fernando Tino e esse é o quadro ICEB Partners. Cinco coisas que você entende que é crucial para que uma empresa ela se mantenha no mercado e cresça e resista às crises. Cinco coisas aí que você acha que toda empresa deveria ter. Os 5 pontos eu acho que você ter uma boa gestão de estoque, um bom controle de produtos, você ter uma boa estrutura de custos e precificação, né? Ter um controle de despesas, ter uma planilha de despesas, né? Ter uma DRE bem feita, né? E ter uma planilha de fluxo de caixa, né? Tudo isso falando parece que é fácil, mas não é. Dá um trabalho grande, até porque não existe um modelo pronto, né? Existe vários modelos de fluxo de caixa, existe vários modelos de DRE. Então o papel do gestor está aí em entender, pesquisar, ver qual modelo se adapta melhor para o seu negócio, qual modelo faz mais sentido, qual modelo de DRE, de fluxo de caixa dá a informação que ele precisa ter, né? Então eu acho que esses são os pilares para poder gerir um negócio com qualidade. Bom, hoje o nosso assunto é sobre gestão. Estamos aqui hoje com o grande empresário e empreendedor Maurício Polidoro, além de ser um grande amigo, é nosso cliente do processo de coaching. E a gente tem um relacionamento muito bom, a gente troca muita ideia e é uma pessoa que eu trouxe aqui para agregar valor e para que através da experiência dele, através do que ele viveu, através do que ele fez, para que ele possa trazer novos insights para a gente e uma nova forma de gerir as nossas empresas. Nós vamos falar sobre gestão de forma geral, de forma abrangente e nós vamos falar principalmente que o Maurício tem feito o que ele fez no Grupo Polidoro, que deu certo. Se ele fez e deu certo, se você faz, talvez possa dar certo. Lembrando que muito do que a gente vai falar aqui hoje vai servir muito mais para aquele cara que vende produto, para aquela empresa que vende produto e não para aquelas empresas que vendem serviço, como que é o nosso caso aqui no ICEB. Maurício, fala, Fernando. Obrigado, meu irmão. Obrigado a você do convite. Gratidão É um mesmo. E o nosso intuito aqui hoje é levar conteúdo, levar alguma informação para os nossos clientes, para os nossos amigos. Enfim, gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco do Maurício, falasse um pouco da Polidoro. Enfim, vou passar a bola para você. Beleza. Bom, meu nome é Maurício Polidoro, sou do Grupo Polidoro da cidade de Dracena. Fiz o processo de coach com o Fernando, onde a gente se conheceu em 2018, né? Um processo extraordinário, né? Aconselho todo mundo a fazer o processo de coach, sem puxação de saco, Fernando, sem puxar o saco aqui, mas de verdade é um processo que muito enriquecedor, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Bom, a gente vai falar aqui de gestão, né? Espero poder compartilhar algumas dicas de gestão aqui que possa ajudar alguém aí. Maurício, antes da gente começar, desculpe até te interromper, o que é a gestão para você? Qual que é o seu parecer sobre gestão? Se eu perguntar para você, Maurício, o que é a gestão? Eu entendo como gestão um processo de você analisar dados e tomar decisões. Eu acho que gestão é isso, né? Gestão é você coordenar. Como que você coordena? Analisando e tomando decisão. Então, mudando o que está errado, assim, mudando o que está errado e aperfeiçoando o que está certo. Acho que gestão é isso aí. Vamos lá, pode falar um pouquinho do Grupo Polidoro, há quantos anos existe? A Polidoro é uma empresa que atua no mercado de autopeças e serviços automotivos, né? É uma empresa, eu sou a segunda geração. O meu pai atua no negócio, né? Atua no negócio diariamente. A gente atua em conjunto hoje. Uma empresa, meu pai começou ela do zero, né? Foi construída com muito trabalho. E eu estou no grupo desde 2007, né? Eu fui trabalhar na empresa desde 2007. De lá para cá, Fernando, eu comecei a entender assim, não adianta você entender do produto que você vende, você tem que entender de negócio, né? Sim, isso é fato, gente. O empresário precisa entender do negócio, mas também do negócio, de negócios. Né? Então eu comecei a entender isso e a entender assim, analisar que a gente precisava melhorar alguns pontos para poder continuar no mercado, né? Para acompanhar tendências, para a gente perceber naquela época que o mercado vinha dando sinais que ia mudar, né? Por vários fatores, e a gente percebe que isso hoje, o tanto que o mercado se transformou nos últimos 10 anos aí. Então, a primeira coisa que eu, na época,
que me chamava atenção e que eu não me conformava com aquilo era a quantidade de produtos que a gente tinha, né? E temos até hoje, a gente tem mais de 30 mil produtos em linha, né? De produtos diferentes, né? Então, porque cada carro é um tipo de peça, né? Então, a gama de carro é muito grande, cada carro tem um tipo de peça que só serve para aquele carro. Então, isso faz com que a gente tenha que ter um estoque muito grande. Então, a gestão de estoque, na época, ela não era tão automatizada, né? Então, isso me incomodava, porque eu percebia que no longo prazo isso ia ficando incontrolável pela quantidade de itens que tinha. Então, o primeiro ponto foi, a gente trocamos o sistema, né? Eu procurei um ERP, um sistema de um software de gestão, não só de estoque, mas geral, que fizesse mais sentido para a gente naquele momento. E aí nós começamos a trabalhar na organização de produtos, né? Fazendo o recadastramento de vários produtos, atualizando o grupo daquele produto. A gente tem lá grupo e subgrupo, né? Um modelo que a gente trabalha na empresa. Então, a partir daí, você começa a ter mais qualidade nos dados, porque, vamos lá, se eu tenho um estoque bagunçado na questão de cadastro, né? De repente, qualquer pessoa faz o cadastro lá, sei lá. Na época, os próprios vendedores faziam o cadastro. Então, vamos lá, o foco do vendedor é vender. Ele não tem que fazer cadastro. Ou seja, ele fazia o cadastro meio que correndo, de qualquer jeito, porque o foco dele era vender. Então, essa mudança a gente fez também. A gente montou um departamento que só fazia cadastro de produto, né? Para poder reorganizar isso. Então, a partir daí, a gente começou a ter mais qualidade nos dados, ter clareza nos dados. A informação que vinha a nível de relatório, ela era uma informação clara, a gente tinha certeza que dos produtos que vendeu, de quais grupos eles eram, os que não venderam também, né? A gente tem que fazer a gestão do estoque parado, que não está tendo rotatividade. A gente sabia o que era o que, né? E isso proporcionou também que a gente fizesse depois, já fazia alguns anos que não fazia naquela época, o inventário de estoque, a contagem de estoque, né? Hoje a gente faz dois inventários ao ano, né? Sim. Então, e naquela época fazia mais de 10 anos que não tinha inventário. Justamente porque o estoque era muito grande e não tinha uma boa, não vinha, né, de um tempo, durante um período ele não teve o devido cuidado que se deve ter com o estoque. Porque eu falo assim, o estoque ele está na prateleira ali, certo? Só que antes dele ser estoque, o que ele era? Ele era dinheiro. Sim. Né? Então o teu dinheiro está onde? O teu dinheiro, o meu dinheiro, a gente está no banco, né? Sim. Então você tem certeza que meu dinheiro está bem guardado, ele está no banco. Agora, por que o dinheiro... Então você tirou o dinheiro do banco, comprou um produto... Virou estoque. Virou estoque, né? E aí do estoque você vai vender para ter lucro, mas enquanto ele é estoque, por que não administrar ele tão bem quanto o dinheiro que está no banco? Aquilo ali, você pagou por aquilo ali, né? Exato. Então isso é um ponto que eu vejo que algumas empresas não se atentam tanto para isso, alguns empresários, e eu acho que isso é um ponto crucial no negócio. Olha só, você cliente que está assistindo, você empresário, empreendedor que está assistindo esse vídeo, a primeira dica nossa aqui hoje para você é, se você trabalha com produtos, dê uma atenção especial, faça uma boa gestão do seu estoque, porque isso é fundamental, gente. Uma outra coisa que a gente conversando no nosso bate-papo aqui, eu fui pontuando algumas coisas que a Polidoro fez lá, que deu certo e que você cliente, você empresário, empreendedor pode fazer também. Uma outra coisa que você fez lá, Maurício, foi precificação, né? E veja só, eu entendo isso, realmente, que esse talvez seja um problema das empresas. O cara não sabe, ele compra lá uma loja de roupa, eu vou falar que nós temos uma infinidade de clientes de loja de roupa. Ele compra a peça de roupa em São Paulo por 100, ele vende por 150 e fala que está colocando X% de margem de lucro em cima. Isso é fato? Isso é verdade ou isso é mentira? Então, vamos lá. Existe o markup, né, e a margem de lucro. Então, é o que muita gente não sabe nem que existe ou também confunde, né? O markup, né? O markup ele é aplicado de baixo para cima. Então, igual você citou, se eu tenho R$100 e eu vou vender por 150, eu coloco 50% de markup no meu produto. Então, ou seja, quando eu coloco de baixo para cima, é o markup. Se você pegar 100 mais 50%, vai dar os 150, correto? Sim. Mas você está tendo 50% de lucro? Não. Não. Você está colocando 50% de markup. O lucro, ele é de cima para baixo. Ou seja,
Se você 150, você teve na venda, nessa venda de 150, você tem R$50 de lucro, né? De 50 representa quantos por cento de 150, né? Representou 33,333%, é um terço, né? Então, na verdade, essa venda que você aplicou 50% de markup, ela te deu de lucro 33,33%. Né? Então, olha só, o Maurício tocou um ponto bacana aqui, a diferença de markup e margem de lucro. Então, até agora nós falamos aqui duas coisas que o Maurício fez que fez muita diferença na Polidoro, que foi gestão de estoque e precificação. Nós vamos sair agora da gestão de estoque e vamos falar da gestão financeira, que foi um outro pilar, vamos dizer assim, né, Maurício, que você focou bastante, Sim. né? E a gente estava comentando muito e falando aqui da importância do ponto de equilíbrio, né? Mas eu gostaria que você passasse seu ponto de vista e falasse o que foi feito na Polidoro, que te ajudou. Olha só, gente, a Polidoro é uma empresa, até marquei aqui, é uma empresa de tradição e que acompanha a evolução, que está conectada, que está antenada, né? Que vem acompanhando as tendências, né? E com certeza a gestão de estoque, a gestão financeira e alguns outros pilares que nós vamos falar, Maurício, tem feito vocês passar por gerações, né, cara? Sim. Já é a segunda geração e com certeza vai para o seu filho talvez assuma. Sim. Ou isso não vai parar aqui. Eu digo que se você construiu uma empresa, Maurício, que ela deu muito lucro por 10 anos, por 5 anos e ela sumiu, ela não teve sucesso. Sim. Né? Uma empresa de sucesso eu poderia dizer, o Grupo Polidoro é. Porque já, décadas, percebe? Já passou gerações e assim vai para frente, né? Eu vi do Grupo Jacto. Você deve ter visto também, né? O vídeo O vídeo lá da sucessão lá. É muito legal, bonito aquilo. Bacana a história, né? A história, Isso são empresas, exemplos de empresas sustentáveis. Eu coloco a Polidoro nesse grupo aí, né? Então vamos lá. Ponto de equilíbrio foi uma das coisas que o Maurício focou para que eles passassem gerações, décadas aí, né? Bom, sobre ponto de equilíbrio, depois da gestão de estoque, a gente foi para a gestão financeira. E para ter mais clareza na gestão financeira, eu diria que o essencial na gestão financeira de todo o negócio é saber qual que é a minha despesa fixa e variável, para eu poder saber quanto eu preciso vender para pagar o meu custo e a partir dali eu tenho lucro. Então, o ponto de equilíbrio é o valor que você precisa, é o valor que a empresa precisa vender para pagar todos os custos, tanto fixos quanto variáveis dela, né? E a partir dali ter lucro, né? Então, a gente fez estruturou muito bem as despesas, a gente dividiu em categorias de despesas, despesas fixas, despesas variáveis, impostos, né? Prolabore, otimizamos tudo isso, planilhamos tudo isso, né? E dali então primeiro ponto, quanto que custa a minha empresa por mês, né? Quando você tem quanto custa, você vai para o segundo passo, que é quanto eu consigo reduzir disso aqui. Né? O que tem de despesa que de repente eu não enxergava, eu não via porque estava perdida no meio do negócio, não era o meu foco e que agora eu consegui enxergar. E aí eu vou trabalhar, buscar alternativa para tentar enxugar aquilo ali ao máximo. Né? É o famoso orçamento base zero. Né? E só que tem um detalhe que para entender quanto custa a tua empresa e quanto você tem que vender para ter o ponto de equilíbrio, percebe que tudo volta na gestão de estoque. Ou seja, se você tem uma empresa que tem produto, que você não tem gestão do teu estoque, gestão de custo, você não consegue fazer isso. Você só vai crescer se der muita sorte. Né? E se você só cresce na sorte, você cresce sem parâmetro. Você cresce, você não consegue escalar teu negócio, você não consegue ter qualidade no negócio. Então, para você saber quanto você tem que vender, você tem que saber a tua margem de contribuição. Né? Então, você tem que saber, você vende 100 mil por mês, qual que é o custo real desses 100 mil? O custo real dos 100 mil foi 60 mil. Então, eu tenho um CMV, um custo de 60 mil. Então, eu tenho, a cada 100 mil que eu vendo, eu tenho um lucro bruto de 40 mil. Ou seja, a minha margem de lucro é de 40%. Não é meu markup, é minha margem de lucro. Eu tenho uma margem de lucro de 40%. Então, se eu tenho 100 mil reais de despesa, né? Eu tenho 100 mil reais de despesa, eu sei que eu tenho que vender, se a minha margem é 40%, aí eu tenho que fazer a conta para saber quanto que eu preciso vender, né?
então eu tenho que vender 200 e poucos mil para mim pagar o meu custo, ter 40% de lucro, pagar o meu custo, e daí então eu passar a ter lucro efetivo no negócio, né? Então assim que a gente acha o ponto de equilíbrio. Então você vê que tudo volta tem os pontos que tem que estar ligado na gestão, né? Sim. O Maurício falando do segundo pilar que ele mexeu na Polidoro, que é a gestão financeira, mas para falar de gestão financeira ele foi lá na gestão de estoque. Tudo volta, né? Tudo volta, cara, tudo volta. E depois, Maurício, a gente pontuou aqui também na nossa conversa sobre DRE, né? Explica na sua percepção o que é DRE e como o DRE foi importante nessa evolução da Polidoro. A empresa não tinha, né? Até então o DRE. E o DRE ele é um demonstrativo de resultados, onde você resume, né, toda a estrutura de despesas. Ali o DRE ele é um resumo, na verdade. O quanto eu vendi, qual que foi o custo e o lucro da minha venda e qual que foram as minhas despesas, né? E daí você faz o lucro menos o total de despesa, onde você apura o lucro ou o prejuízo da operação. Então, essa última linha da DRE, que ela é o lucro da operação. E uma coisa que eu defendo na gestão da nossa empresa, e eu acho que isso vale para qualquer empresa, é que tem muita empresa que... Quanto você ganha, Fernando, na tua empresa? Tem gente que ganha o que sobra. Né? Exatamente. Essa empresa que ela está no caminho do fracasso, ela está no caminho para um buraco. Porque você tem que ter, o dono da empresa, ele tem que ter uma remuneração. Essa remuneração tem que ser de acordo com a realidade da empresa e de acordo com o cargo que ele exerce. Sim. Né? Então, o dono da empresa ele tem que ter uma Prolabore, que também entra na DRE, numa linha de Prolabore. Então, o lucro da empresa ele tem que pagar as despesas fixas, as despesas variáveis, os impostos, a Prolabore dos sócios, né, do dono dos sócios, e aí sobra a última linha, que é de lucro ou prejuízo. Né? Essa última linha de lucro ou prejuízo, cada empresa distribui como quer, mas tem empresa que, por exemplo, chega no final do ano e apura a que teve lucro, né, que fechou no positivo, ela pega esse valor e ela distribui 50% entre os sócios e 50% fica no caixa da empresa, como segurança para um reinvestimento. Né? Então, a DRE ela tem essa finalidade de demonstrar os resultados finais que a empresa teve do período analisado, do mês, do semestre, do ano. E a gente percebe até aqui, Maurício, que a Polidoro é uma empresa bem técnica, né? E eu penso que nós precisamos ser empreendedores, empresários / empreendedores técnicos. Eu falo assim que uma das capacidades que o empresário tem que ter é a capacidade analítica, né? Sim, a capacidade analítica de estruturar tudo isso, analisar os pontos. Porque, por exemplo, se não fosse a forma que a gente tem estruturado isso hoje, com certeza a gente sofreu bastante nessa crise agora de pandemia, né? Mas a gente conseguiu, de certa forma, sofrer menos porque a gente conseguiu tomar decisões mais rápidas e mais assertivas, vamos dizer assim, porque a gente tinha todos os dados que a gente precisava e dados reais. A gente tinha qualidade nos dados para tomar decisão. Uma outra coisa, Maurício, que a gente viu também que você foca muito é fluxo de caixa, né? Cara, eu gravei um vídeo ontem falando o seguinte: o peixe morre pela boca e as empresas pelo caixa. Pelo caixa, hoje, até eu estava vendo nesse circuito de pandemia aí, né? Eu estava vendo um empreendedor bem cotado no mercado aí, falando sobre um estudo que ele tinha feito. Eu não sei a fonte exata do estudo, mas é um cara uma autoridade no assunto, né? E ele estava falando que o caixa médio das empresas no Brasil hoje é de 27 dias. Então, ou seja, se eu paro hoje, eu tenho caixa para 27 dias. É lógico que tem empresa que não tem nem 27 dias de caixa. Sim. Né? Então, isso é uma média. Eu acho que essa média deve ser até um pouco menor, né? Na realidade, vamos dizer assim. Mas hoje as empresas no Brasil, pelos últimos anos que tem, acho que a grande parte, né? A gente passou, elas têm um fluxo de caixa mais apertado, né? Operam com um fluxo de caixa mais apertado. Só que eu acho que a longo prazo, focar para buscar ter um fluxo de caixa melhor, eu acho que é muito importante. Acho que é crucial para a sobrevivência do negócio. Só que o mais importante é não misturar fluxo de caixa, né,
com DRE, vamos dizer assim. Não misturar. Ter dinheiro em caixa não significa que você tem lucro. E nem vice-versa, né? Tem empresa que às vezes ela fecha, você pode fechar o mês sem dinheiro no caixa, mas ter tido lucro. Sim. Porém, o teu lucro, você pode ter um a receber posterior que foi gerado naquele mês, então o mês fechou positivo. A DRE do mês é positiva. Isso não significa que você tem dinheiro em caixa, né? E ter dinheiro em caixa não significa que a sua DRE também é positiva, né? Então você tem que tomar cuidado com isso aí, porque às vezes a pessoa fica com a falsa sensação de que eu tenho dinheiro na conta hoje, passei um mês com dinheiro na conta e tal, e meu negócio tá bom, meu negócio tá dando lucro. Só que não olha no longo prazo, né? Às vezes a empresa compra a prazo, né? Compra a prazo e recebe muito à vista. Sim. Então, você na verdade tem uma sensação de ter dinheiro, de estar dando lucro, mas o que você fez foi antecipar recebíveis. O a pagar a médio prazo, longo prazo, né, 30, 60, 90 dias, ele vai acontecer. Então, no ciclo de compra e venda, demora para aparecer o prejuízo. Assim. Você demora para ver que o negócio não está dando... principalmente se você tem giro rápido. Sim. Às vezes o negócio não está fechando, a conta não está fechando, mas você acha que tá, porque você tem giro rápido, você está sempre antecipando o recebível, está recebendo antes de pagar, né? E você só vai conseguir enxergar isso lá na frente, que uma hora você vai tirando devagarzinho, o capital teu vai sumindo no prejuízo, e lá na frente você vai ver que, opa, eu tenho um a pagar grande e a entrada começou a diminuir. Então aí você começa a perceber que o negócio não está tão bem quanto você achava que estava. Então, nós estamos falando para o pequeno empresário, grande parte do nosso público são pequenos empresários, e eles olham e vê você falando isso, Maurício, eles vão falar assim, para ele é fácil. Não, gente, não é que para ele é fácil, é que essa estrutura vem de 2007 para cá, a gente vem fazendo até hoje, aprimorando, né? Então, é lógico que você não pode demorar anos para fazer, você tem que fazer isso num prazo, tem que ser rápido, né? Mas depois que você monta, e aí você vem, mês a mês, lapidando aquilo ali, né? Então você vai melhorando, enxergando coisas que você não enxergava. Então, e assim, a gente está enquadrado hoje como uma empresa de pequeno, médio porte, né? Você sabe disso, empresas consideradas grandes empresas hoje são empresas com faturamento muito expressivo, né? A gente é uma pequena, média empresa e a gente tem que ter tudo isso. Então isso é para qualquer tipo de empresa, não é para uma empresa grande, não. Acho que a empresa tem que nascer com isso. A empresa pode ter uma pessoa, o dono. Ele tem que saber quanto ela custa, para ele saber quanto que ele vai ter de lucro, quanto que ele tem que reinvestir, senão ele não consegue dar os próximos passos. Sim, exatamente. Meu modo de analisar uma empresa é esse aí. Mas é bem assim mesmo. Então a gente viu aqui quais foram os pilares que o Maurício focou lá, quando ele pegou em 2007 lá na Polidoro, e para que ela se mantesse no ritmo que vinha, para que ela estivesse acompanhando as tendências, estivesse... como eu disse, a Polidoro para mim, tá? Não sei se eu estou certo ou errado na frase, mas é uma empresa que mantém a tradição mas vem acompanhando as evoluções, né? Acompanhando o mercado, né? Tem aquela tradição, é uma empresa tradicional, é uma empresa idônea, é uma empresa que já passou décadas aí, né? Que já superou muitas crises, né? Já. Ou seja, é uma empresa tradicional, mas ela está conectada, né? Porque assim, a gente precisa, Maurício, porque boas empresas elas deixam de existir. É só não acompanhar as tendências, né? E eu posso ter uma gestão extraordinária. Se eu não acompanhar as tendências, também talvez eu desista. O meu objetivo de falar com o Maurício hoje, como ele disse, não é ensinar ninguém, não é falar que é melhor que ninguém, mas é dizer o seguinte, gente, para que você consiga manter uma empresa, você precisa ter qualidade nos dados, né, Maurício? Sim. Tudo que a gente falou aqui é qualidade nos dados. Isso aí, igual eu falei, isso aí foi um negócio que fez sentido para a nossa empresa, né? Mas eu acredito que, igual você falou, não é ensinar ninguém, mas é falar o que foi feito, né? De repente, dar alguma dica, às vezes os empresários tenham algum
tirem disso algum proveito, tem alguma ideia, vê algum ponto que de repente não estava dando tanta atenção que vai dar mais atenção, né? A gente tem isso aí montado lá na empresa, né? Acompanha, mas a gente sabe que as coisas não param de evoluir. Sim, então, a gente está buscando, sempre buscando se atualizar nos métodos, né? Com certeza daqui a um tempo a gente vai descobrir mais alguma coisa que a gente não analisa hoje, algum ponto que ali na frente a gente enxerga que precisa começar a gerir melhor. Então, acho que isso é uma cadeia, né? Esse é o papel do gestor, do empresário, ele não acaba nunca. Quer ficar sempre coordenando, acompanhando o negócio, tomando decisão. A evolução de uma empresa, gente, não é um destino, e sim um caminho a ser trilhado. Porque nunca acaba. Não é eu dizer assim, né, Maurício? Vou implantar o DRE. Puf, terminou. Não, isso é um caminho e não um destino, entendeu? Maurício, muito obrigado pelas suas palavras. Tudo que você falou faz muito sentido. Eu acredito que isso não serve só para a Polidoro, isso serve para qualquer tipo de empresa de qualquer segmento. A mentalidade é uma só, né? Nós precisamos ter qualidade dos dados, nós precisamos ter dados confiáveis e que nos dê uma segurança para a tomada de decisão assertiva. E eu gostaria que você finalizasse esse vídeo falando aí, olha, para os empresários, pelo menos, pode ser até do que a gente falou aqui, 5 coisas que você entende que é crucial para que uma empresa ela se mantenha no mercado e cresça e resista às crises. 5 coisas aí que você acha que toda empresa deveria ter. Os 5 pontos eu acho que você ter uma boa gestão de estoque, um bom controle de produtos, você ter uma boa estrutura de custos e precificação, né? Ter um controle de despesas, ter uma planilha de despesas, né? Ter uma DRE bem feita, né? E ter uma planilha de fluxo de caixa, né? Tudo isso falando parece que é fácil, mas não é. Dá um trabalho grande, até porque não existe um modelo pronto, né? Existe vários modelos de fluxo de caixa, existe vários modelos de DRE. Então, o papel do gestor está aí em entender, pesquisar, ver qual modelo se adapta melhor para o seu negócio, qual modelo faz mais sentido, qual modelo de DRE, de fluxo de caixa dá a informação que ele precisa ter, né? Então, eu acho que esses são os pilares para poder gerir um negócio com qualidade. Maurício, obrigado. Eu assino embaixo o que você disse aí. Eu acredito obrigado. Que é isso mesmo. O que nós falamos aqui, eu pedi para o Maurício falar 5 pontos. Só que são só 5 que o empresário precisa ter? Não é difícil, né? São inúmeros, gente. Empreender não é o que a gente faz, que a gente muitas vezes brinca de ser empreendedor, brinca de ser empresário, mas empreender... Como você fala, empreender é para os fortes, né? Empreender é para os fortes. Eu acredito que... Eu digo, gente, sempre que o mundo é transformado pelas empresas. As empresas têm um forte poder de transformação de mundo, né? E quando eu falo em empresas, uma empresa tem um empresário, uma empresa tem líderes, tem gestores, tem colaboradores, né? É um time ali dentro. Uma engrenagem. Uma engrenagem, né? E o Maurício, eu acredito que ele já é um grande gestor, já é um grande líder, mas ele vai ser muito falado. A gente lida com muitos empresários, muitos empreendedores. E o Maurício tem uma coisa, um dom, ele tem uma coisa, ele busca muito, ele é um grande visionário, ele é analítico, ele consegue analisar, compilar dados, porque grande parte das empresas tem dados, às vezes não são tão bons quanto poderia, mas as pessoas não sabem fazer esse cruzamento, fazer essa análise de dados. E eu percebo que o Maurício tem essa capacidade, então eu acredito demais em você, Maurício. Obrigado, talvez Fernando. Mas eu tô aprendendo, vai devagar que eu tô gatinhando aí. Seja um dos grandes nomes do empreendedorismo do Brasil aí. Obrigado. Obrigado Deus mesmo. quiser, obrigado. Tamo junto. Obrigado. Um abraço.